Um carro grande e preto era dirigido por um motorista habilidoso que manobrava habilmente pelo tráfego. Ao volante do Chevrolet estava um jovem chamado Simon. Ele controlava o veículo de forma calma e habilidosa. Simon nunca ultrapassava o limite de velocidade a menos que fosse necessário e não gostava de dirigir de forma imprudente. No entanto, o passageiro à sua direita estava animado com a ideia de dirigir rápido e com a adrenalina que isso lhe proporcionava. Alfred Nelson, um funcionário do governo de médio escalão, agia como se estivesse acima de todas as regras. Ele gostava de usar a sirene para trafegar rapidamente na estrada, especialmente durante o horário de pico, aproveitando a faixa exclusiva. Simon ativou relutantemente as luzes e sirenes do veículo quando Alfred solicitou, considerando isso um abuso de poder por parte de seu passageiro influente. Eu posso entender quando é um veículo de serviços de emergência ou um caminhão de bombeiros, nesse caso é justificável. Mas exigir prioridade dos motoristas sem um motivo importante é demais, pensou Simon com evidente desaprovação. Ele sabia que seu passageiro problemático tinha uma alta opinião de si mesmo e nunca deixaria passar a oportunidade de usar sua posição oficial para benefício pessoal. Simon olhou para o relógio com preocupação e balançou a cabeça insatisfeito. A hora do rush estava se aproximando, o que significava que eles ficariam presos no trânsito. No entanto, o cenário não agradou a Alfred. Seu humor estava terrível, e ele tinha suas razões para isso. Naquela manhã, Alfred teve uma conversa extremamente desagradável com sua esposa, que começou uma briga porque os fundos de seu cartão de crédito tinham acabado no momento mais inconveniente. Alfred tinha sido casado 3 vezes, e cada vez ele acreditava ter encontrado sua alma gêmea. Mas com o tempo, tudo voltava aos mesmos padrões antigos, com discussões e outros momentos desagradáveis que acompanhavam a vida familiar imperfeita. Seu fracasso na vida pessoal era a causa do mau humor perpétuo de Alfred, o que inevitavelmente afetava sua atitude em relação ao seu motorista pessoal. Naquele dia não foi diferente. Assim que Simon viu o rosto de seu chefe, ele percebeu que uma briga era inevitável. Dentro de 5 minutos, Alfred começou a expressar insatisfação com a condução lenta. Mas estamos dirigindo pela parte mais densamente povoada da cidade, Sr. Nelson. E se uma criança atravessar a rua de repente, ou um idoso se distrair, sem mencionar os outros carros? Tentou argumentar Simon, mas convencer Alfred era simplesmente impossível. Não vou fingir ser uma lesma, Simon. Preciso chegar a uma reunião importante a tempo, você me ouviu? Nesse ritmo, vamos chegar lá só no final, exclamou o funcionário com raiva. Simon ficou pálido e segurou o volante tão firmemente que as pontas dos dedos ficaram brancas. Ele não queria acelerar, sabendo que era muito perigoso, mas Alfred continuou insistindo, e quando uma longa fila de carros apareceu à frente, buzinando incessantemente e criando um zumbido desagradável e monótono, Alfred exclamou com frustração: "Está vendo? Eu te disse que deveríamos ter ido mais rápido. Então, o que você sugere agora? Ficar preso neste engarrafamento por 1 hora?" Alfred exclamou com raiva. Simon imediatamente tentou corrigir a situação, aumentando ligeiramente a velocidade, mas não ajudou a evitar o congestionamento. Alfred estava irritado com seu motorista pessoal. "Bem, pelo que você está olhando. Ligue as sirenes e as luzes. Vamos abrir caminho neste congestionamento", ordenou Alfred. Simon relutou em fazer isso, mas obedeceu mesmo assim. Francamente, ele não via motivo para ligar as luzes de emergência e a sirene. A verdade era que o Sr. Nelson não estava com pressa de chegar a lugar algum, e Simon entendia isso melhor do que ninguém. Ele conhecia bem a programação de seu chefe para acreditar na história de uma reunião em uma sexta-feira, especialmente 1 hora antes do final do expediente. O mais provável era que o Sr. Nelson simplesmente não quisesse ficar preso no trânsito e pretendia usar seu poder para sua própria conveniência. Sob pressão de seu chefe, Simon não teve escolha senão ativar as luzes e abrir caminho no congestionamento. Ao ouvir o sinal distintivo, outros motoristas cederam a contragosto, abrindo caminho para o veículo do governo. Para Alfred, foi um momento de triunfo. O funcionário se sentia como um rei e se concentrava apenas em satisfazer suas próprias ambições. Ele gostava de abusar de seu poder e se deleitava com a visão dos motoristas perplexos que olhavam seu carro com inveja. Enquanto isso, Simon se sentia muito desconfortável com toda aquela situação. No entanto, ele não podia fazer nada para mudar isso. Já trabalhava para Alfred há 6 meses e já estava acostumado com o mau humor de seu chefe.
Simon tinha uma esposa grávida o esperando em casa, então seu emprego era muito importante para ele. Querido, se você não gosta de trabalhar como motorista desse homem, tenho certeza de que pode encontrar outro emprego. O dinheiro não é a coisa mais importante na vida, disse Megan com preocupação. Mas Simon apenas balançou a cabeça. Ele não planejava largar seu emprego, especialmente depois do ultrassom de sua esposa. Estamos esperando gêmeos, querido. Você consegue imaginar? Teremos 2 meninos travessos que nunca vão ficar entediados juntos, disse Megan com um sorriso. Desnecessário dizer que a alegria nos olhos de Simon era inimaginável. Ele há muito tempo sonhava em ter um filho e agora se tornaria pai de 2 lindos bebês. Sabendo que criar crianças exigiria muito dinheiro, Simon começou a economizar com antecedência. Foi por isso que ele estava disposto a suportar seu insuportável chefe, que o tratava como um servo. Enquanto ele manobrava entre as filas ordenadas de carros, Simon se sentiu muito desconfortável. O corredor parecia muito estreito e o risco de arranhar o carro de outra pessoa era grande. No entanto, Alfred parecia não perceber isso e propositadamente pressionava o motorista. Vai mais rápido. Você acha que vão esperar por você para sempre? Alguns deputados podem aproveitar nossa faixa e acabaríamos ficando presos atrás deles. Simon rangia os dentes e pisava no acelerador. O motorista esperava atravessar o corredor o mais rápido possível e chegar à seção livre da estrada. Dizia-se que esse cruzamento se parecia com um gargalo estreito visto de cima, o que explicava os engarrafamentos frequentes no local. Simon tinha cerca de 100 jardas para percorrer quando um Ford em miniatura, dirigido por um senhor idoso, saiu das faixas de carros. Não dava para entender por que o senhor idoso fez isso. Talvez ele não tenha ouvido a sirene do veículo do governo ou por algum outro motivo, mas não havia nada que Simon pudesse fazer a essa velocidade. Ele tentou desviar para a esquerda, mas evitar uma colisão com o Ford em miniatura no corredor estreito entre as 2 filas de carros era quase impossível. Simon ficou tenso instintivamente, e então o terrível som de frenagem preencheu o ar quando o para-choque do Chevrolet colidiu com a porta do Ford. Alfred soltou um suspiro surpreso, e então um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto. Enquanto isso, Simon já havia pisado no freio, fazendo o carro balançar. Quando olhou no espelho retrovisor e viu o senhor idoso, ele se sentiu muito inquieto. O velho estava olhando para a porta amassada do Ford com lágrimas nos olhos, balançando a cabeça. Enquanto isso, Alfred já havia saído do carro e caminhado até o motorista do Ford em miniatura. Por que diabos você fez isso, senhor? Você não ouviu a sirene? Perguntou. O idoso começou a tremer. Não, senhor, eu não ouvi. Eu estava provavelmente distraído, pensando na minha esposa. Eu estava a caminho da farmácia para comprar remédios para ela. Ah, claro, você estava indo comprar remédios. Nem pense em tentar ganhar minha simpatia. Você pagará pelos reparos sozinho. E a partir de agora, preste mais atenção na estrada, concluiu Alfred, satisfeito por ter resolvido o conflito tão facilmente. O senhor idoso continuou em pé ao lado de seu Ford amassado, ocasionalmente passando a mão sobre a porta danificada. O humor de Simon estava completamente arruinado. Ele não disse uma única palavra pelo resto de sua jornada. Enquanto isso, Alfred se sentia como um herói. Simon, no entanto, não pensava assim. Usar seu status para intimidar um senhor idoso desamparado não o fazia ser um herói em seu livro. O motorista pensou que não sabia por que fez isso, mas se certificou de anotar a placa do Ford do senhor idoso. Provavelmente era sua consciência que não o deixava em paz, arranhando seu coração como uma dúzia de gatos famintos. Depois de chegar ao prédio da prefeitura, Simon suspirou de alívio. A presença de Alfred estava começando a irritar o jovem motorista, e ele não queria mais estar perto dele. Sabendo o número da placa do Ford, Simon decidiu fazer uma visita ao senhor idoso. Mas antes de fazer isso, ele passou pelo banco para retirar o dinheiro que vinha economizando para seus filhos. Simon sabia que o dia do parto estava a 5 meses de distância, então acreditava que poderia economizar mais dinheiro nesse período. Para Simon era mais importante fazer o certo pelo senhor idoso. Francamente, Simon sabia que ele era tão culpado quanto Alfred, que lhe deu a ordem de usar a sirene e acelerar. Usar o serviço de diretório levou Simon meia hora para descobrir o endereço do motorista do acidente. Aconteceu que o idoso se chamava Charles Lopez. Ele e sua esposa economizaram dinheiro por vários anos para comprar aquele carro pequeno. Mas agora, devido ao mau humor do oficial, o idoso estava enfrentando despesas de reparo consideráveis. No entanto, quando o Sr. Lopez viu Simon à sua porta,
Sua surpresa não teve limites. Claro, ele imediatamente reconheceu o motorista daquele veículo do governo, mas não quis iniciar a conversa. Simon hesitou por um momento e depois entregou ao Sr. Lopes um envelope grosso com dinheiro e disse: "Por favor, aceite, senhor. Isso deve cobrir os reparos do seu carro. Sinto muito pelo acidente. Juro que não foi intencional." Lágrimas encheram os olhos do velho. Ele pegou o dinheiro e convidou Simon para a cozinha para tomar um chá, onde compartilhou a história de sua vida. O filho do Sr. Lopes havia falecido muitos anos atrás durante as tempestades de neve no Alasca. Desde então, o Sr. Lopes e sua esposa Ana viviam sozinhos. O carro era o sonho deles, um que não puderam realizar por muitos anos. Vendo os rostos alegres do casal de idosos, Simon percebeu que havia feito a coisa certa ao pagar pelo conserto do carro. Ao sair da casa de Ana e Charles Lopes, o jovem motorista se sentiu incrivelmente bem consigo mesmo. Não se sentia mais tão culpado, e seu humor melhorou significativamente. Mais tarde, Simon deixou o emprego como motorista pessoal de Alfred Nelson. Em vez disso, ele passou a se concentrar no transporte de carga pesada, o que lhe oferecia muito mais oportunidades. Após o acidente, as famílias de Simon e Charles Lopes se tornaram amigos próximos. Começaram a se encontrar quase toda semana, relembrando o passado e valorizando cada novo dia. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias incríveis como essa. Até mais!